Olá, nós estamos no estudo de número 3 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha então o Sermão do Monte de Jesus, que está em Mateus 5 a 7. Hoje nós vamos estudar o texto de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. O próprio Jesus diz, ensinando aos seus discípulos: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e o ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. Jesus falou no início do Sermão do Monte sobre o caráter do discípulo e a influência que esse discípulo exerceria no mundo onde ele vive através daquilo que ele crê e daquilo que ele pratica, né? Aquilo que ele crê deve ser coerente com aquilo que ele está praticando. Veja que, naturalmente, isso decorrente de uma fé que produz obras e não o contrário. Não fazemos obras para produzir fé, mas a nossa fé é que produz obras. Veja que ele vai prosseguir mostrando o caráter e a influência desse discípulo que deve ser usados como uma justiça que exceda aos religiosos do tempo de Jesus. Em outras palavras, Jesus está mostrando aqui 4 aspectos muito importantes. Primeiro, que ele veio cumprir os princípios de Deus. Os versos 17 a 18, Jesus diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aqui Jesus rejeita a acusação dos religiosos de seu tempo, que ele era um revolucionário destrutivo, que estava rompendo com os laços do passado, que estava proclamando novismos, e portanto o seu ministério estaria aqui em conflito com o Antigo Testamento, como está no verso 17. No verso 18, ele afirma que iria cumprir e nada seria tirado, nem um iota ou jota, nem um queraia ou tio, não seria tirado da lei, nem as coisas, as letras mais menos importantes ou insignificantes ali, que tinham pouco significado numa palavra, seriam tiradas. Jesus disse que ia cumprir literalmente todas as coisas. Calvino, comentando esse verso 17 de Mateus 5, ele diz que nós devemos nos revestir de prudência e moderação, tal que convença o povo de que não estamos nos opondo à eterna palavra de Deus ou introduzindo qualquer novidade que seja contrária às Escrituras. Então veja que Jesus primeiro veio cumprir os princípios de Deus. Em segundo lugar, ele fala que os seus discípulos deveriam observar e ensinar esses princípios, né? Aquele, porém, que os observar e ensinar. William Hendrickson, com muita propriedade, ele diz
que os rabinos dividiam a lei em 613 mandamentos. Consideravam que 248 eram de caráter positivo e 365 de caráter negativo. Mantinham longos debates acerca dos mandamentos mais pesados e sobre os mais leves. Veja que Jesus, sem dúvida, está considerando a fé e as obras, a prática e o ensino da palavra de Deus. Naquela sessão de Mateus 23, a chamada sessão de ai de vós, escribas e fariseus, né? Veja que Nosso Senhor, ele considera que os escribas e fariseus, olha o que diz o texto, desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, a prática da palavra de Deus mostra que tanto aquilo que eu creio quanto aquilo que eu pratico devem estar juntos, né? Eu não posso falar uma coisa e praticar outra, ou praticar uma coisa e falar outra. Então, vice-versa, eu não posso viver uma vida nessa falsa dicotomia como muitas pessoas assim fazem, né? Muitas vezes, por causa da prática da vida das pessoas, aquilo que elas falam não tem muitas vezes nenhum valor, porque aquilo que elas estão praticando é contrário daquilo que elas falam. Então Jesus mostra que nós devemos ter coerência, né? E devemos observar e ensinar os princípios de Deus. Em terceiro lugar, Jesus vai mostrar aqui que a justiça dos discípulos deve exceder a dos religiosos do seu tempo. No verso 20 aqui, ele diz, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus. E Jesus mostra que a justiça requerida por Deus envolve o que a pessoa é e o que a pessoa está fazendo. Porque Deus, o Deus Santo, ele vê o nosso coração. Veja como Samuel, então, ele diz ali em 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o ser humano vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então veja que os fariseus, não é, estavam muito preocupados com a aparência, não é, aquilo que era externo, que as pessoas viam. Mas Jesus mostra que o que é importante a justiça da pessoa tem que ser exercida com a coerência e tem que estar partindo de um coração que é justo e justificado pelo nosso Deus. Os fariseus e escribas aceitavam a justiça externa tão somente aquilo que era visível diante das pessoas e usavam essa justiça para serem justificados diante das pessoas. Veja como Jesus diz ali em Lucas 16:15, vocês se justificam diante dos homens, mas olha o que Jesus diz, mas Deus conhece o coração de vocês. Jesus disse que a justiça dos seus discípulos, ela deveria exceder em muito a desses religiosos, por isso que ele vai ensinar ali logo depois, em Mateus 6:1, ainda no Sermão do Monte, ele diz, evitem praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, né? Quer dizer, a pessoa que está orando para ser visto pelas pessoas, ela dá esmolas para ser visto, são dois exemplos que Jesus vai usar mais adiante, porque ele diz assim, porque sendo assim vocês não terão nenhuma recompensa diante do Pai de vocês que está nos céus. Então veja que a justiça dos discípulos tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Não é fazer justiça para ser visto pelas pessoas. E por último, Deus executará o seu juízo. Jesus disse que no verso 19, aquele pois que desrespeitaram destes mandamentos e ainda que dos menores e ensinar aos outros a fazer o mesmo será considerado o mínimo
no reino dos céus. E aqui no verso 20, na última parte, ele diz: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ora, Deus é o justo e reto juiz, como está no Salmo 119, 137, quando o salmista diz: justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Em Deuteronômio 32:4, Moisés diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, ele é justo e reto. Veja que ele retribuirá segundo as obras de cada um, como Jesus diz aqui em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, nós, sem dúvida, aquilo que nós cremos e praticamos tem que ser revestido daquilo que está no nosso coração, e aquilo que está no nosso coração tem que ser algo puro, reto e santo. Deus, então, mostra que assim deve ser a nossa vida. Os princípios de Deus, na verdade, são como numa estrada. Nós temos ali as faixas de segurança que servem para nortear aquele que está dirigindo. A nossa vida é da mesma forma. Nós precisamos de faixas, nós precisamos de trilhos, como o trem tem ali, para poder então ser guiado. Se nós perdermos isso, nós perderemos então o destino da nossa alma, o destino da nossa vida, o sentido da nossa vida. Por isso que Jesus mostra que os princípios são uma grande referência para a nossa vida. Por isso, use isso para a sua própria vida pessoal. Use os princípios de Deus como uma referência a partir do seu próprio coração e da prática da sua vida. Que Deus o abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém. Siga estes estudos de Creio e Sou Ensinado, baseado aqui no Sermão do Monte. Que Deus o abençoe. Amém.